Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e eu tô gravando esse primeiro vídeo na intenção de fazer uma sequência de outros vídeos ensinando tudo, desde o básico até mais ou menos intermediário ali, sobre as questões do som, né? Explicando o que é som, o que é frequência, como que funciona uma mesa de som, como que funciona uma potência, como que funciona uma caixa de som, enfim. Então, esse é o primeiro vídeo. E nesse vídeo eu vou estar falando da importância do som e também como funcionam as frequências, né? Vai ser o tema desse primeiro vídeo. Mas vai ser vários videoaulas, né? Explicando e dando um curso básico de áudio. E esse vai ser o primeiro vídeo. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é sobre a importância que o som tem. Antes de tudo, de equipamento, de caixa de som, alto-falante, instrumento, cabo. Eu queria trazer sobre a importância que o som tem. Então, algumas coisas eu vou falar vai ser mais voltadas para a igreja, né? E eu queria trazer qual que é a importância do som na igreja. E o som é uma ferramenta fundamental dentro da igreja, para que o evangelho consiga ser pregado, para que pessoas possam ser curadas, libertas, alcançadas, para que a palavra que está sendo lançada naquele louvor chegue de uma maneira audível à pessoa que está ali cultuando a Deus. E essa é a importância do som no nosso meio, né? Eu queria trazer também, antes de tudo, essa questão da importância do som na igreja. E tanto o som quanto a projeção, quanto o ministério de altar, a dança, nós somos um time. Nunca a gente é contra um ou outro, porque a gente precisa trabalhar junto. Porque como que o ministério de altar, o ministério de louvor vai tocar sem som? Não tem como. Como que as pessoas vão cantar uma música nova se não tem uma letra sendo projetada? Também não tem como. Então, quando um elo quebra, a gente sempre tem problema. Então, nós somos um time e a gente trabalha junto. Nunca contra um ou outro, mas sempre fazendo gol no mesmo lado. E essa é a importância do som na igreja. Bom, depois dessa introdução aí de uns 70 minutos, vou começar o vídeo. O primeiro fato que eu queria trazer, entrando mais na parte técnica, é o que é o som. O som em si, o que é? Bom, o som é tudo aquilo que a gente consegue captar com o nosso ouvido e também aquilo que a gente não consegue captar com o nosso ouvido humano. Daqui para frente vocês já vão entender isso. Mas o som ele é uma vibração, é algo que vibra o ar, desloca o ar, em uma vibração que tem uma frequência de vibração que desloca o ar. Isso cria deslocamento de ar e uma onda sonora. Quando essa pressão do ar ela bate na parede do tímpano, o tímpano do nosso ouvido ele vai vibrar junto com aquele ar que está chegando vibrando no nosso ouvido. E assim a gente consegue escutar, né? Vem para o tímpano, daí o tímpano manda para o cérebro e o cérebro processa o áudio, né? E daí a gente consegue ouvir. Então o som ele é uma vibração que se propaga por dissipação pelo ar, né? Isso que é o som. E, bom, a gente tem a vibração, que também o som é vibração, né, que se propaga pelo ar. Tá? Vibra o ar, enfim. E essa vibração, ela tem uma frequência. E o que são as frequências? As frequências são, por exemplo, quantas vezes por minuto que está vibrando aquilo. Então, imagina um alto-falante. O alto-falante ele é redondo, ele tem aquele cone, parece papelão, e ele vibra para frente e para trás. A frequência é quantas vezes que aquele alto-falante está vibrando, está deslocando o ar. Então, a gente tem 80 vezes por minuto. Quer dizer que aquela vibração tem uma frequência de 80 vezes por minuto. E como que a gente chama isso? Como que a gente mede isso? A gente mede isso em hertz. Então, essa frequência está em 80 hertz. O que é 80 hertz? Significa que aquele alto-falante, ou aquele instrumento, enfim, está vibrando 80 vezes por minuto. Aí a gente tem a frequência, que é uma vibração contínua, uma frequência de vibração de 80 vezes por minuto, que a gente fala 80 Hz. Bom, o nosso ouvido humano ele é capaz de escutar frequências de 20 Hz, que é subgrave, que é um grave, e frequência de 20 Hz, né, até 22 mil Hz. Então, dentro dessa faixa de frequência sonora, o nosso ouvido humano é capaz de escutar. Fora disso, a gente já não escuta mais. Conforme o tempo vai passando, a gente também vai perdendo a audição, porque às vezes muito barulho, às vezes a idade também vai chegando, a gente vai perdendo um pouco da nossa audição. Então, quando um bebê recém-nascido nasce, ele
recém-nascido nasce, mas quando o bebê é recém-nascido, ele escuta exatamente de 20 Hz até 22 mil Hz. Conforme vai passando a vida, ele vai perdendo um pouco dessas frequências. Então, tem gente que não escuta acima de 16 mil Hz. Tem gente que não escuta abaixo de 40 Hz, por exemplo. Isso depende de cada pessoa. Mas nosso ouvido humano é capaz de ouvir de 20 a 22. Beleza. Tem algumas frequências que, por exemplo, 22 mil Hz é o nosso limite. Mas ainda existem frequências de 23 mil Hz, 24 mil Hz, 25 mil Hz. E por aí vai. E essas frequências a gente não ouve. Um exemplo é o cachorro. A gente tem aquele apito que você apita e só o cachorro escuta e ele fica doido. Então, por quê? Porque aquele apito está emitindo uma frequência muito irritante que a gente não é capaz de ouvir. Mas o cachorro tem audição para ouvir aquela frequência. Por isso que pra gente não incomoda, a gente não escuta nada. E o cachorro fica doido, porque aquela frequência a gente não tem capacidade para ouvir. Às vezes passa até de 27 mil Hz, aquela frequência, e o cachorro ouve. E é muito irritante para ele. Então, para o ouvido de alguns animais, eles escutam até mais frequências, ou até menos. Mas enfim, o nosso ouvido humano tem capacidade para 20 a 22 mil Hz. E é muito importante saber disso. E o alto-falante, bom, já expliquei como que o alto-falante funciona, né? O alto-falante, ele tem a parte do cone, ele tem a estrutura dele, atrás ele tem um ímã, e dentro dele ele tem uma bobina elétrica, que essa bobina ela é um eletroímã. Então é um monte de fiozinho de cobre esmaltado pequenininho, que é enrolado, em um negócio redondo assim, enrolado em volta, e aquilo é preso no cone do alto-falante. Bom, um eletroímã é um ímã que aciona com energia. Você já fez o teste de pegar dois ímãs com o polo invertido e você tentar encostar? Ele vai repelir. Ou com os dois polos iguais, eu não lembro agora. Aí se você inverter os polos, aí ele gruda. Aí você inverte o outro polo, ele repele. Enfim, é isso que acontece dentro do alto-falante. O alto-falante tem um ímã atrás e tem esse eletroímã. Quando você manda o positivo aqui e o negativo aqui, esse ímã vai ter uma polaridade. Aí digamos que ele vai empurrar o cone para frente. Quando você inverte essa polaridade, ele vai inverter o polo do ímã. Então ele vai puxar, vai ser atraído pelo ímã que está lá. Então ele fica invertendo o polo. E assim ele fica repelindo e puxando, né? Essa bobina é colada ao cone do alto-falante. Daí, quando liga e desliga, ele vai começar a vibrar. E como está ligado ao cone do alto-falante, vai começar a vibrar o cone do alto-falante também. E assim ele reproduz o som. Isso é para todo tipo de alto-falante. Mais pra frente eu vou estar explicando mais sobre driver e corneta e tweeter, mas acontece isso em todos. Tanto no driver, alto-falante, enfim, e assim funciona o alto-falante. Bom, algo muito importante também, que é o último ponto que eu queria trazer aqui, é a questão da acústica do ambiente que você está colocando no som, está sonorizando. Independente se é um salão grande, não tem forro, se é um salão pequeno, enfim, todo lugar vai ter uma acústica diferente. E o que é a acústica? Você já fez o teste de entrar em uma casa, ou em um cômodo de uma casa que não tinha nenhum móvel dentro? Então, se você tiver essa oportunidade, se você lembrar da vez que você fez isso, você vai perceber que dentro desse móvel, quando você fala, ele dá muito eco. Você fala e a sua voz vai e demora para parar, ou você fala baixo e a sua voz fica alta, ou você fala e a sua voz fica mais grave, ou fica mais aguda. Enfim, muda a sua voz. Essa é a acústica. E a acústica é muito importante para o som. Você pode ter um equipamento de R$1 milhão de som em um lugar. E se a acústica for ruim, cara, não vai adiantar de nada, o som vai ficar ruim. Se você tiver a melhor caixa de som, a melhor mesa de som, o melhor instrumento, em um lugar que não tem acústica, o seu som não vai ficar bom. Não vai dar para entender, vai estar embolado, vai ter frequência da microfonia, muito problema de microfonia por causa da acústica. Então, um ponto importante do som é a acústica. E geralmente quando você entra em um salão que não tem nada dentro, ele tem muita reflexão, então o som bate nas paredes e volta. E quando isso volta, você imagina uma caixa de som aqui, e aqui tem uma parede. Quando esse som sai dessa caixa de som, ele vai bater nessa parede aqui e vai voltar. Tudo isso, o som vai demorar um tempo para fazer isso, nem que seja meio segundo, ou seja, 1 segundo. Mas você imagina, a caixa soltou um som aqui, ei, aí bateu aqui, pá. Quando esse ei, que a caixa de som voltou, bateu na parede e voltou, essa caixa de som já está reproduzindo outro som, tipo, ou, por exemplo. Aí esse som que bateu aqui e voltou na parede seca, e refletiu e voltou, vai bater junto com esse som que está saindo na caixa. Então a gente tem um som atrasado e um som que está saindo na caixa. Quando juntar isso, cara, vai dar uma emboleira que não vai dar para entender nada que está acontecendo. Não vai dar para entender o que a pessoa está falando, não vai dar para entender o que a pessoa está cantando. E um ponto muito importante é o tratamento acústico. Eu acredito que é isso. Pelo primeiro vídeo, é mais explicando algumas coisas, o que é o som, né, antes de qualquer equipamento.
Mais pra frente eu ainda vou estar explicando como é que funciona a mesa de som, como que funciona uma potência, como que funcionam os cabos, estrutura de ganho, equalização, equalizador, esse tipo de equalização, compressor, gate, limiter, efeito, reverb, que é delay, enfim, muitas coisas que eu ainda vou estar explicando. Eu também vou explicar na prática, mostrando, mexendo nos equipamentos, para o vídeo poder ficar mais intuitivo. Então, por hoje é isso aí.